dia, crianças. Vamos dar início com a nossa aula de ciência, certo? A gente está estudando, né? A gente viu semana passada, né? Diferentes materiais e do que esses objetos, né, são feitos, certo? Vocês lembram daquela atividade que vocês, né, pesquisaram e escreveram, né, materiais que eram feitos de madeira, de plástico, certo? E de vidro? Pois é. Hoje vocês vão abrir aí o livro didático de vocês na página 104, certo? Tem um texto que é metais, madeiras e vidros, certo? Ele diz assim: você já ouviu falar em caneta tinteiro? Você sabia que antigamente as pessoas utilizavam esse tipo de caneta para escrever? A ponta dessa caneta era inserida no tinteiro, retendo parte da tinta. Essa tinta era liberada durante a escrita, certo? Então, essa caneta aqui é a caneta tinteiro, certo? Então, nessa pontinha dela aqui ficava, né, um pequeno reservatório de tinta, né? E ia sendo liberado de acordo com a escrita, certo? As canetas tinteiros atuais têm um formato um pouco diferente e são feitas de outros materiais, né? Então, as canetas que a gente utiliza, né, que vocês veem no dia a dia de vocês, já é diferente, né? Essa caneta aqui não é uma caneta mais comum, né, que esteja presente no nosso cotidiano, certo? A caneta que a gente tem, né, é a caneta esferográfica, certo? Que eu vou mostrar agora para vocês, a caneta esferográfica, que é essa caneta aqui, que é a caneta mais comum no nosso dia a dia, certo? Continuando, né? Durante a escrita, a esfera exige, na ponta da caneta, distribui a tinta contida em um tubo no interior da caneta, no papel de madeira, que não a esparrame. A esfera permite a liberação suficiente da tinta que está no tubo, né? Que é essa caneta aí. Ela libera a tinta suficiente, né? Para que não haja, né, borrões durante a escrita, certo? Além das canetas, os outros objetos que utilizamos atualmente eram feitos no passado de materiais diferentes dos atuais. A gente vai ver o ferro de engomar. Gente, alguém de vocês já viu, né? A tia Ivonete já viu, já acompanhou, porque aqui antes de chegar a energia, né, a gente utilizava o ferro à brasa, certo? Que era um ferro que ele não era elétrico. O que é que a gente fazia? Para engomar uma roupa, certo? Colocava brasa, certo? A brasa que queimava madeira, se transformava em brasa e colocava dentro do ferro para que ele pudesse esquentar e assim engomasse a roupa, certo? Então é o ferro à brasa, certo? Se vocês perguntarem para os avós de vocês, com certeza eles vão dizer, né? Vão falar que utilizaram esse ferro, certo? Então diz aí, né? Quando a energia elétrica ainda não fazia parte do dia a dia das pessoas, geralmente utilizava o ferro de passar roupas feito de ferro e aquecido por meio de brasa. Então, esse ferro ele era feito de ferro, certo? Em seu interior era colocado carvão, que após aceso aquecia os objetos e permitia que ele fosse utilizado para passar roupa. Os modelos atuais de ferro de passar são de plástico e outros materiais. Eles utilizam a energia elétrica para aquecer. Então, diferente desse ferro, né, a gente tem o ferro elétrico, né, que ele já utiliza da energia, né, e ele é feito composto de outros materiais, né, como o plástico que a gente vê aí, certo? Então, hoje vocês conheceram alguns materiais, né, que fizeram, né, e que a gente pode acompanhar o quê? Uma mudança, né, desses, tanto na caneta, na forma que a caneta era utilizada, como do ferro, né? Isso significa que houve que avanços tecnológicos, né? Se antes a gente engomava com aquele ferro, né, a brasa, hoje, né, com o avanço da tecnologia, a gente não precisa mais, né, queimar o carvão para produzir a brasa para poder engomar uma roupa, certo? Então, aí na página 104 e 105 do livro de vocês, certo? Tem duas questões. A questão 1 fala assim: as canetas que você utiliza atualmente são do tipo caneta tinteiro? Aí você vai responder: são, é igual aquela caneta lá tinteira, aquela primeira caneta que a tia Ivonete mostrou, essa caneta que está aí na imagem, você vai responder, certo? E a questão 2, ele pergunta qual dos dois tipos de ferro de passar roupas você acha que tem mais vantagens de uso para as pessoas nos dias atuais. Qual é o ferro que tem mais vantagens, né, positivas? É o ferro de brasa, né, ou é o ferro elétrico, certo? Aí você vai responder de acordo com o que a gente viu, que a gente discutiu aqui hoje, certo?
E na página 106, ele tem aí, ele começa assim: antigamente muitos brinquedos eram feitos de madeira. Atualmente, além da madeira, os brinquedos podem ser feitos de materiais como o plástico, o metal e a borracha, certo? Aí você tem duas imagens aí, né? Um carrinho de madeira, certo? Do livro, e um carrinho de plástico. Aí ele diz assim: liste no quadro abaixo alguns dos seus brinquedos. Marque um X nas colunas identificando de que materiais cada brinquedo é feito, certo? Então o que é que você vai fazer? Coloque, se você tem uma boneca, certo? Você escreve aí o nome da boneca, você vai dizer boneca, aí vai perceber, olhar, verificar de qual é o material que essa boneca é feita, né? Se for de plástico, você coloca de plástico, se for de metal, enfim, né? Assim como um carro, os brinquedos que você utilizar aí na sua casa, certo? E você vai marcando o X de acordo com o material que ele é produzido, certo, crianças? É isso, boa sorte, bom desempenho.